Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês aqui pela Vibe Mundial, sempre procurando um assunto que vai agregar aí na sua vida, que vai fazer com que você viva o seu dia a dia de uma forma mais leve, mais gostosa, que você possa entender por que você passa por tantas coisas aí na sua experiência e como que você pode melhorar essa experiência, como é que você pode trazer para a sua vida mais consciência. Esse é o propósito do nosso programa. E mais uma vez, eu, José Otávio, estamos trazendo aqui um convidado que já participou de um outro programa. Se você ainda não assistiu esse programa, eu te convido a assistir, que é o programa de número 18, falando sobre o poder da alma. Ele é Fábio Del Santoro, ele é escritor extradimensional, né? Publicou já vários e vários livros sobre o assunto e hoje, no nosso assunto, além do poder da alma, que é um curso que ele ministra online para você, se você tiver curiosidade, entra lá e pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre uma outra ferramenta que ele também canalizou aqui para nossa terceira dimensão, que é a Pedra da Túnia. A Pedra da Túnia, ela é uma ferramenta, como eu disse, né, que foi colocada sobre a administração dele, se é assim que se fala, né, Fábio? Um jeito de falar. Foi um jeito, ele está como tutor, assim, da Pedra da Túnia e do Raio Azul. O que seria, Fábio, a Pedra da Túnia e o Raio Azul? E muito obrigado pela tua presença aqui novamente. Obrigado por voltar. Sempre bom falar dessas coisas que eu tenho amor, né, fazendo isso. Sim. E, bom, a Pedra da Túnia é uma coisa que nasceu do contato com os seres de Urano, tá? São vários livros, Conexão 1, que é a Roda Kármica, até Conexão 7, Portais. E quando a gente começa a mergulhar, porque uma coisa é você ler os livros, Sim. E outra coisa é você estudar. Uhum. Eu comecei a me envolver tanto com essa energia e ver quanto o raio azul é importante na vida deles, porque o que eles contam, né? O raio azul é tudo para eles. O raio azul é praticamente a formação de Urano, não o nosso Urano da terceira dimensão, Uhum. que é uma bola de gás, mas Urano de outras dimensões. O raio azul faz parte da terra deles, do alimento deles, move naves. Uma energia vital para eles, energia né? vital que eles, em determinado momento de contato, eles falaram assim, bom, vai chegar uma hora que você vai caminhar aí na Terra com o nosso raio. Aí surgiu a Pedra da Túnia, eles me pediram para fazer essa pedra, não sei se está pegando aí legal. E que inclusive a gente está usando a nossa também, gente. Né? Depois ele vai explicar como é que o raio saiu dessa pedra-mãe que ele tem para todas essas e para outras. São centenas. E então assim, esse cordão, esse pingente, ele é a minha ligação com o ser de Urano, que chama-se Comandante Túnia. Então, primeiramente, foi dado para você essa ferramenta. Sim. E você, na hora que você recebeu essa ferramenta, você já sabia que você ia compartilhá-la? Ou foi uma coisa para uso próprio para essa conexão que você tinha? Exato. A história... essa pedra, ela esquenta, né? Ela esquenta? Não é muito natural isso acontecer. Geralmente, minerais são gelados, né? Pois é. E a Túnia me explicou. Quando ela esquentar, eu estou em contato com você. Eu estou próxima. Né? A partir desse contato, eles me explicaram assim, nunca deixa ninguém pegar na sua pedra. Se pegarem, você lava, deixa escorrer a água. Faz novamente um processo de limpeza. Só na cachoeira, né, que tá fácil também, ou na água corrente. Certo. E volta aí. Por quê? Porque ela tem o raio azul. Eles magnetizaram essa pedra. Uhum. Ela tem o raio azul e o raio azul está na pedra. Ou seja, toda essa energia lá de Urano, que era a energia vital que os uranianos trabalham, foi passada, né, para esse cristal, que é um topázio azul. Sim. Existe um motivo para ser um topázio azul? Porque todos são topázios azuis, né? Isso mudou com o tempo, porque assim, o azul, a energia azul é a energia deles, eles são seres azuis. Tudo que tá no azul vibra junto com a energia deles. Aí, no começo, eles falaram assim, trabalha só com cristais azuis. Tá?
Essa é a nossa determinação. Aí se passaram alguns anos de energização, e eu falei, olha, as pessoas estão pedindo se não pode colocar em outras peças. Certo. Aí eles me explicaram. As peças são mídias, apenas. São formas onde o raio pode trabalhar. Ser carregado, né? Ser carregado. Então ele vai ser energizado, o orgonite vai ser energizado, uma pedra da natureza. E assim começou um outro desdobramento, porque as pessoas começaram a pedir pingente, começaram a pedir um monte de coisa. Anel, brinco, né? Que eu não tinha, eu não ia fazer nada disso. Não ia fazer, ia ficar com os livros só. E isso foi se divulgando, os depoimentos a favor foram experiências das pessoas utilizando, abruptamente, né? Pessoa da Alemanha, pessoa da França, pessoa de Portugal, Estados Unidos, pessoal daqui mesmo, litoral, interior, capital, pessoas que começaram a fazer depoimentos onde, se eu tivesse alguma dúvida a respeito, eu já não poderia ter mais. Entendi. Foi confirmando todas as informações que te foram passadas até aquele momento. Todos esses depoimentos foram realmente reafirmando a funcionalidade da pedra. Porque as pessoas têm uma queda a achar que é uma pedra milagrosa. Sim. E de milagre não tem nada. Ela não trabalha nesse aspecto. A gente pode até usar aqui o exemplo da água, por exemplo. Todo mundo sabe que beber água faz bem para a saúde. Sim. A água é uma ferramenta para você manter a sua saúde. Mas a água está disponível a todo mundo, né? A gente sabe que a água está disponível. Vai fazer parte da tua escolha utilizar a ferramenta ou não, né? Então, assim, a energia da pedra vai estar lá, mas você vai utilizar direito, né? No sentido assim, não adianta eu adquirir e não usar a pedra. No começo é engraçado, porque as pessoas, eu só tinha pedra de cristais, né, pequenos que eu fornecia. E às vezes as pessoas colocavam dentro da garrafinha de água para ir correr e tal. Ou acabava engolindo a pedra, ou acabava perdendo, né? Jogava na pia. Sim. Sabe? Esquecia que a pedra estava lá dentro. E aí teve que fazer um monte gente tem um amigo que foi presenteado pelo José com uma pedra da Túnia que durante muitos anos consumiu a água. Ele sentia, assim, ele é uma pessoa super espiritualizada. Miguel. Que, assim, ele, né, ele percebe as entidades, ele tem uma espiritualidade super, assim, aflorada e ele sentia uma grande diferença e, infelizmente, um dia ele bebeu. Então, e ele deu depois um de alguns anos. Interessante, porque ele é um zelador de Orixá, né? E ele ficou muito feliz quando ele ganhou. E eu não dei azul, eu dei uma amarelinha, um amarelo citrino, né? Mas ele punha do lado da cama e tomava água todas as noites e ficava ainda com o restante de água. E uma vez, às 4 da manhã, ele acordou com a invasão de um raio azul. Olha. E ele teve uma alegria absurda. Falou, José, pode falar pro Fábio, porque eu também tive a demonstração. E você sabe que eu conheço outras frequências. Realmente a pedra é real. Que legal. Nossa, isso é pra Quando a gente pega uma pessoa, né, de uma idoneidade do tamanho desse amigo nosso, e ele confirma e ele fala, passe isso à frente, porque a pessoa que está fazendo esse trabalho de divulgação, né, e que está sendo o canal da Terra aqui dos uranianos, precisa saber que eu também senti, né? Falou, agradeça ao Fábio e a Túnia, porque daqui eu já estou agradecendo. Que bom, que bacana. Isso eu recebo muitos elogios, muitos depoimentos assim. Em contrapartida, sempre tem os negativos, né? Que tinha uma senhora que mandou um depoimento para mim que ela falou assim, eu faço uma reunião espírita em casa e eu coloco sempre uma jarra no canto com a pedra da Túnia. E uma moça recebeu um espírito meio trevoso e ele falou na hora, ele falou assim, por que essa água está azul? Olha! Eu não gosto dessa água.
Tira essa água da mesa. Interessante. Quer dizer, ela me contou isso e eu falei, tá vendo? Tem pessoas também que às vezes eu tô usando, né, a pedra da túnia e às vezes chega e não consegue me ver, vê a pedra e fala, que pedra é essa? E assim, a pedra tá lá, entre tudo que podia aparecer, tem cabelo, tem brinco, né, tem a maquiagem, tem a roupa, a pessoa vira e fala, que pedra é essa? Aí você esquece que você tá usando, mas peraí, que pedra? Ah, tal! E aí você fala... Você vê como chamou a atenção? Você vê como tinha alguma coisa ali que a pessoa acabou ficando captada pelaquela energia? Porque assim, né? Todo mundo aqui tem o seu obsessor de plantão. Todos nós, né? Então, quando você trabalha com essas energias, você precisa ter proteção. Então, tem gente que fala assim, eu tenho Jesus no meu coração. Eu não preciso dessa pedra. Aí eu falo, eu também tenho, mas eu preciso da minha pedra. Não quer dizer que tem que comparar uma coisa com outra. São coisas totalmente diferentes. Sim. Jesus é o grande governador aqui do pedaço, né? Não tem nada... Tem grandes mestres que falam, você quer saber se você está no caminho certo? Olha quantas pessoas estão querendo que você pare de fazer o que você está fazendo. Exatamente. Porque se você está incomodando, né? Se você está incomodando, é porque você está fazendo o que você devia estar fazendo. Porque quando a gente passa despercebido... tem alguma coisa errada ali, porque se você está lutando contra todas essas forças negativas e beneficiando as pessoas, trazendo consciência, trazendo mais, né, uma vida mais tranquila, vai ter muita gente que se usa dessa energia que consome dessa pessoa, não vai querer que ela use, vai querer continuar usando. Sim. Então você sim vai ter um pouco de resistência ali, né? E a pedra, ela ajuda não só nesse aspecto de ser um guarda-raio aqui, vamos dizer assim, de negatividade, como também se você usar na água, um galão que tenha em casa, um filtro ou algo assim, ela vai aumentar o pH da água. Eu ia te perguntar isso, assim, quais são as principais propriedades, assim, da pedra da túnia? A gente usa também em casa, né, o José, na hora que ele vai fazer atividade física, ele coloca a pedrinha dele lá, então ele bebe um pouquinho durante a atividade, Legal. Ele sente que dá mais energia para ele, que ele tem mais resistência, e também ele se sente muito mais hidratado com essa água do que com uma água que a gente usa que já tem um pH elevado. Então, é assim, ela não é uma pedra milagrosa, como eu falei, mas ela serve como anteparo, né? Quer dizer, antes de acontecer, se você estava ficando doente, começa a usar. Mal não vai fazer. Agora, se tiver uma coisa crônica, você precisa do médico, né? Do sistema daqui de medicina. A questão espiritual é batata. Uma vez, eu sou muito atacado, né? Espiritualmente e tal. E uma vez eu morava ali em frente ao palestra e eu tirei a pedra e coloquei na mesa do escritório, assim, que era do lado, assim. Ela amanheceu com uma energia que materializou verde em cima da pedra. Matéria, como se alguém tivesse jogado um musgo, vai. Um musgo, vai. Sim. Uma catota. Cara, eu olhei aquilo e falei, não tô acreditando nisso, cara. Olha isso. Quer dizer, ela puxou isso de algum lugar, segurou e destruiu. Então, as pessoas falam, mas eu não vou acreditar nisso, eu não consigo ver esse raio. Mas você não vai conseguir ver. Sim. Porque a gente só enxerga 10%. Imagina, e a gente nem enxerga também todos os níveis de frequência visual. Micro-ondas. Né? Meu irmão, ele é engenheiro e aí a gente às vezes faz alguns comentários, né, sobre as coisas e ele fala, a gente tem um espectro de visão muito pequeno. Sim. Existem raios, né, o ultravioleta, por exemplo, infravermelho, a gente não enxerga. né? Quer dizer, isso foi modificado com certas intenções, né? Mas isso é um outro assunto. Sim. É um assunto para um outro programa. Mas, por exemplo, eu fazendo uma retomada, né, das funções da Pedra da Túnia, que tive vontade de fazer isso. Então, assim, eu lembro, né, Fábio, um químico, um engenheiro, acho que de Porto Alegre, que testou na radiestesia, né? Sim. A imunidade, ela é melhorada, Sim. altera o campo eletromagnético, né? Tem uma colega nossa do PVU que falou que aumentava a intuição. As pessoas... Isso também pode acontecer, né? Diferentes. A pedra pode aflorar em você uma coisa que já é tua, não é verdade? Sim. Cada pessoa tem um jeitão, né? Jeitão, uma forma de
De trabalhar, de né? trabalhar. Eu recebi inúmeros. Mas eu nunca, não posso falar a verdade, eu nunca dei muita bola para isso. Porque eu sei da capacidade do ser humano também de inventar coisas. Né? Então, eu sempre dou um desconto, que eu tenho esse meu lado mais pé no chão. Mas, por exemplo, teve um senhor que fez uma pesquisa com ela em laboratório. Não sei se você tem aí anotado. Tenho aqui. Aumentou o pH da água da torneira em 0,09 e da água destilada em 0,16. Isso pH, né? O pH. E ele explicou, ele falou, está correndo aqui uma energia elétrica Na água destilada que é morta. que não pode correr. E a gente também tem uma experiência que a gente vivenciou, né? O José colocou a pedrinha, né, para demonstrar para um sobrinho nosso que ele tinha muita curiosidade em relação à pedra da túnia que a gente usa, e ele colocou dentro de um suco de laranja, não foi? E após ali 30 Não, minutos... na verdade não. Eu tava com ela no peito, mas eu fiz um pedido pelo meu sobrinho que pudesse demonstrar para ele. Então, naquele suco de laranja, ele começou a fervilhar como se fosse um suquita, um refrigerante. Sim. E ele viu. Falei, então, você perguntou se ela funciona? Ela funciona. Porque eu pensei em colocar a pedrinha, né? Mas eu falei, de repente pode ter algum desgaste, né? Então eu não coloquei, mas isso acontece, esse borbulhar, você põe um copo d'água, não tem bolha nenhuma. Se você colocar a pedra da túnia dentro e começar a borbulhar, está havendo um processo de limpeza. Está melhorando a qualidade da água. Está melhorando a qualidade da água, mas ela pegou alguma coisa espiritual. Não, isso é interessante também, porque é uma criança perguntando, né? Então não tem aquela maldade de querer comprovar o contrário. Eu não falei que não funciona? Então, nesse momento, a energia se manifesta. Porque se for assim, eu só vou acreditar se funcionar. Então, já parte de uma crença negativa, ela provavelmente não vai funcionar. Né? A gente não sabe. Mas quando é uma criança, né, a gente vai para aquela inocência. Será que funciona mesmo? E aí tá ali, né, naquela vibração para que funcione. Às vezes existe essa permissão, né, de que funcione mesmo à distância. Sim. Pra você ter uma ideia, minha mãe não acreditava. Né? Minha mãe já faleceu. E ela estava, acho que com uns 80 anos por aí. Não lembro de quanto ela estava. E um dia eu fui lá almoçar com ela. Falei assim, vou te dar uma prova. Aí eu pus uma pedra da túnia num copo d'água. Falei, deixa aí uns 10 minutos. Aí passou 10 minutos, falei, cheira a água. Ela falou, que cheiro é esse estranho na água? Porque mudava, ela muda o sabor da água. Olha que interessante. Bom, a gente bebe água alcalina e a gente percebe quando a gente toma uma água diferente. Imagino que seja mais ou menos isso. O pH altera um pouco o sabor, ela né? Cheirou, falou, parece não sei explicar, mas não é cheiro de água isso aqui. É porque a água, a princípio, não é nem para ter cheiro, né? Então, se o raio azul, né? Se o raio azul ele atua na parte atômica, né, como você explica, né, os uranianos explicam, então você muda o padrão de arranjo molecular daquelas moléculas de água que estão no copo. Exatamente. Então pode mudar qualquer coisa, né? Até porque, e por que muda? Porque assim, nós somos, sei lá, 80%, 90% 80%. água, né? Sim. E quanto mais velho você fica, o teu sangue fica mais ácido. Sim. Teu corpo fica mais ácido. Então, qual que é a ideia deles? Às vezes eles são tão gentis que eu falo, não sejam tão gentis que a gente não merece. Você entendeu? Acho que nesse momento eles estão trabalhando do seu merecimento. Fala, merece sim. Esse povinho aqui não merece. Aí, então, quando faz isso na água, ela fica mais saudável, né? Com um pH mais alto e tornando o seu sangue mais alcalino, podemos ir até aí, né? E foi mais uma vez uma ajuda que eles quiseram trazer através dessa ferramenta. Foi mais uma coisa. Ajuda e uma comprovação, porque eu cansei deles de perguntas. Eu fui muito chato com eles e acho que eles são tão legais, porque eu fui o primeiro problema que eles tiveram de aceitação desse trabalho todo. Você chega a mencionar em algum dos livros a Pedra da Túnia, o Raio Azul? Sim, no Túnia. Falando com os humanos, né? Túnia Falando com os Humanos, que é o Conexão Urano 4. E esse livro aqui, que é o livro dos Uranianos, que tem Conexão Urano 1, 2, 3 e 4. E as pessoas conseguem adquirir esses livros na tua lojinha? Ou na minha lojinha, agora está vendendo na Amazon também. Ah, que legal. Clube dos Autores, né? Clube dos Autores, da Submarino. Mercado Livre eu também já vi.
no Mercado Livre tem um cara lá vendendo meus livros a R$500, R$600. Eu não sei, um dia eu perguntei, eu escrevi lá, escuta, por que você vende meus livros tão caro? Se na loja custa 60, 70? Não respondeu. É o valor que ele deu, provavelmente é o valor que ele está dando ali. Livros uranianos, R$400. Que absurdo. Sim. Né? Nem você, né, que os escreveu Não. no meio desse jeito. Mas tem de tudo, viu? Tem de tudo. Eles falam também, Fábio, naquela tua captação, né, no blog dos Uranianos em 2013, fala também que eles alteram a voltagem do corpo ciclicamente. Eles reequilibram a voltagem do corpo físico ciclicamente. Sim. Então a pedra da túnia também tem essa função. Tem tanta coisa que eu não lembro, que a gente já falou muitas vezes, né? São coisas que, se as pessoas realmente fossem pesquisar tudo que está escrito, elas não duvidariam tanto. Sim. Né? Tem aquele depoimento também daquele amigo do PVU, né? Um português, eu não lembro o nome dele ao certo, que nós assistimos ontem, né? Acho que é o Helder. Em que o pai teve uma grande melhora do câncer, não precisou nem fazer quimioterapia, né? Sim, e ele bem emocionado, você também ficou emocionado no PVU? Não sei como acabou essa história, né? Mas naquele momento ele sentiu a força do trabalho do raio azul uraniano. Sim. E é o que a gente fala, né? Se alguma coisa está te tocando em relação a esse assunto, né? Se você está sentindo lá agora, enquanto você está ouvindo aqui o que a gente está falando, se você sentiu vontade de ler os livros, às vezes essa informação vai fazer diferença aí para você, né? Porque a gente está aqui numa busca por ferramentas para melhorar nossa vida aqui, né? Na materialidade, né? Como o mesmo Fábio fala, nós somos, né, de outros lugares, mas nós estamos aqui vivendo essa experiência. Então, se de repente você está se sentindo chamado, se informa um pouco mais, entre em contato com o Fábio para saber mais sobre a pedra, né? E no meu canal do YouTube, se você entrar lá, tem só um capítulo com vários vídeos sobre a pedra da túnia. Então, a gente viu vídeos e fotos também, né, que você pôde documentar sobre esse transporte do raio azul de uma pedra para outra, que é uma coisa também muito legal, né? Existe um número de pedras para qual você vai passar esse raio azul, ou é até eles te falarem para? Ou não vai parar nunca? Eu não sei. E por sessão, quantos você consegue magnetizar? Você já tem uma ideia, mais ou menos? Não, às vezes a pedra, eu coloco a pedra junto das pedras que vão sair, magnetiza tudo sozinho por um tempo. As pessoas perguntam sempre, a pedra que eu recebi, eu posso magnetizar outras? Eu falo não. Sim, isso é uma coisa bem legal também de falar. Essa é a orientação que eu recebi deles, porque eu sei o medo deles. Sim. Né? Aquele famoso ditado, né? Arma na mão de criança vira... É verdade, verdade. Como é que é? Vira brinquedo, né? Brinquedo vira uma arma. Isso aí. Então é complicado. Eu tomo muito cuidado com para onde as pessoas estão querendo levar a pedra da túnia e o raio azul uraniano. O raio azul, ele é eterno, né, Fábio? Sim. Você fala. Sim, por exemplo, se você tirar a pedra, deixar num canto e... ela está com a tua energia. Então, se alguém pegar, você tem que ir lá dar uma lavada, deixar a água passar. E aí você volta. E também tem muito essa relação com a água, né? Os uranianos têm muito essa relação com a água, né? Muito. Na verdade, é um gás fluídico, como poderíamos dizer, que eles mesmos falam. Lembra muito, os mares daí, os lagos, lembram muito o mundo onde a gente vive. Sim. Mas nós não gostamos de estar aí, porque aí tem uma energia esquisita para nós. A gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está aprendendo e ainda bem que eles entraram em contato com você e trouxeram aí tantos livros como a pedra. Se eles viessem fisicamente, eles não aguentariam, porque o oxigênio para eles é veneno. É veneno. Olha. É veneno. E eu também, a gente vê várias imagens, né, que aparecem nas pedras. Isso. Que você fotografa, e eu fotografei também, eu vi às vezes uma parte que parece de uma baleia ou de um golfinho, né? Tem muito disso. Eu recebi muitas fotos de pedra da túnia, tem lá guardado, com fotos de ET. Eles imprimem na pedra. E vários tipos, né? Tipo mais humanizado, outro mais felino.
que é também um exemplo aí da materialização dessa energia. O nosso programa é bem curtinho aqui, eu espero que tenha despertado pelo menos em você a curiosidade dessa nova ferramenta, não tão nova assim, imagino que nova para você que está ouvindo, mas já tem muito tempo que ela está aqui com o Fábio, e eu gostaria de agradecer a presença dele mais uma vez, ele voltará e quer falar suas últimas palavras? Não, eu que agradeço esse convite, vocês são pessoas muito especiais, que curtem muito esse trabalho, né, que eu faço. Sim. E agradeço e espero que vocês continuem com a energia da Pedra da Túnia, porque quando você tem energia da Pedra da Túnia, você está em rede. É isso aí, estamos todos conectados. É isso aí. Muito obrigada, até o próximo programa, pessoal.